Livro de Ruth, o 7º livro da Bíblia, né? Josué, Juízes e aí Ruth, tá? 8º. E nós vamos continuar nossa meditação nesse livro que nós começamos na semana passada, um livro que nós falamos que tem como tema principal aquela palavra hebraica que a gente falou na semana passada. Quem se lembra dela, hein? Recede, muito bem, recede, que significa amor pactual, um compromisso, uma aliança, né? E aí a gente conversou muito como a gente tem a tendência às vezes de se deixar levar pelos ventos das circunstâncias, ao invés de enraizar nossa vida no amor, recede no compromisso de Deus conosco, um compromisso imutável, eterno, que Deus tem com a gente. E, recapitulando, né, cenas do último episódio, do primeiro episódio, na verdade, Elimeleque, a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Quilion e Malom. Mamon é outra coisa. Você falou Malom ou Mamon? Malom, né? Eu ouvi Mamon, olha só. Eu ouvi Mamon, Mamon é outra história. Malom e Quilion, que são os filhos de Noemi e Elimeleque, que foram para Moabe, aquela terra fora da região de Israel. Porque em Israel, mais especificamente em Belém, estava tendo fome. Então, com a fome instalada em Belém, eles decidiram se deslocar para fora de Israel, para fora do povo de Deus, para fora da aliança de Deus, para fora do contexto onde Deus se revelou, para a terra que Deus tinha dado para o povo de Israel, porque eles falaram, lá talvez a gente tenha mais oportunidades. Então vamos nos deslocar para esse lugar. Então eles escolheram sair ao invés de permanecer, ficar. O decidir ficar. E a gente conversou muito sobre essa coisa, né? Das nossas escolhas e da nossa decisão. Muitas vezes a gente acha que tem muitas escolhas, quando na verdade a gente só tem que tomar uma decisão. As escolhas geram ansiedade. A decisão gera angústia. Quando Jesus foi para a cruz, ele não estava ansioso. Ele estava profundamente angustiado. Porque ele tinha que decidir submeter a sua vida à vontade do Pai. Qual é o maior desafio que a gente tem? Não é fazer uma escolha dentre várias. É tomar a decisão pela vontade de Deus. Esse foi o desafio que a gente conversou na semana passada. E aí a gente viu, né, que essa família se moveu pela conveniência e não decidiu por uma convicção. E a gente falou muito que fé é a convicção das coisas que não se veem. Então nós precisamos agir com base na convicção, com base na certeza e com base na fé, a partir de coisas que não se veem. Porque o que não se vê é eterno e o que se vê é passageiro. Por mais que pareça grandioso, por mais que pareça vislumbroso, por mais que pareça uau, passageiro. Vai acabar. Mas aquilo que não se vê é eterno. E são essas coisas que precisam moldar e mover a nossa vida. E a gente viu como essa família, que pertence ao povo de Deus, ao invés de se mover pelas coisas eternas, pela fé, pela revelação de Deus, decidiu fazer o quê? Ah, faltou pão aqui, vamos mudar para outro lugar. E foram para outro lugar, né? E lá em Moabe, o que aconteceu, gente? Em Moabe, morreram Elimeleque, que é o pai da família, morreram Malom e morreu Quilion. E ficaram só as mulheres. Então tinha 6 personagens, 3 homens, 3 mulheres. Os 3 homens morreram. Permaneceram as 3 mulheres, 3 viúvas. E a história de hoje é sobre isso. E eu até compartilhei lá no grupo hoje, que a gente ia conversar sobre as perguntas que Deus faz em meio à dor, em meio ao sofrimento. E me lembrei daquele texto em que Jesus caminha com seus discípulos no momento de muita dor e sofrimento. Talvez você se lembre, Jesus caminhando depois que ele morreu e ressuscitou, os discípulos não sabiam que ele tinha ressuscitado, e eles estavam caminhando muito tristes, muito acabados, assim, emocionalmente frustrados, abalados, e Jesus se coloca do lado deles e começa a fazer perguntas. Por que vocês estão tristes? O que aconteceu? Quem é esse Jesus? E aí Jesus começa a fazer perguntas para ele.
E eu acho interessante que tantas vezes, quando a gente está sofrendo, a gente se ocupa tanto com as perguntas que a nossa alma está fazendo para Deus. E não estão erradas, estão tão certas. Tem vários salmos que têm perguntas para Deus. Mas às vezes a gente faz perguntas para os céus e os céus respondem com perguntas para nós. Quais são as perguntas que os céus fazem a quem sofre? E aqui a gente está num contexto de luto, num contexto de dor. 3 homens morreram e 3 mulheres ficaram viúvas. E vamos falar do sofrimento de Noemi, porque ela não só ficou viúva, ela ficou órfã de filho, né? Também assim que fala, né? Quando você perde um filho, ou no caso dela, 2 filhos. Então ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Então a gente queria que a gente entrasse nesse universo da Noemi por um instante. Vamos ver o versículo 6 e 7 que diz: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo lá em Israel, em Belém, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. E Belém ficava em Judá. Então, lembra, a mesma motivação que fez ela sair de Belém é a motivação que faz ela voltar. Por que ela voltou, segundo o texto? Agora tem pão na casa do pão. Não tinha, fui embora. Agora tem, eu volto. Gente, quantas vezes a gente toma decisões com base nas bênçãos? Se não tem bênçãos aqui, eu vou para lá. Se tem bênçãos lá, é para lá que eu vou. Então, percebe quantas vezes a gente age com base em bênçãos? E a primeira pergunta que Deus faz para quem sofre no meio da dor é: as decisões que você está tomando agora são decisões motivadas pelo quê? Porque quando a gente está sofrendo, a gente quer tomar algumas decisões, a gente quer fazer algumas escolhas, a gente quer fazer alguma coisa, né? Quem está sofrendo não quer ficar parado sofrendo ali, quer fazer algo. O que motiva uma pessoa que sofre a agir? O que motiva uma pessoa que está no meio da dor a fazer algo? A agir. O que impele? E essa mulher foi impelida, foi movida, foi motivada a sair de Moabe e voltar para Israel por causa do pão, que agora tem lá. E o que faz a gente agir? O que faz você agir no meio da dor? Será que é pelo que você acha que é melhor para você? Ou será que é pelo que você sabe que é bom para todos? Você age com base naquilo que você acredita que talvez seja o melhor pensando em você? Ou você age baseado naquilo que você sabe que é o melhor para todos? Você está a fim de correr para uma situação melhor e se livrar de uma vez por todas daquilo que está fazendo você sofrer? Ou você está fugindo daquilo que está fazendo você sofrer? Você quer um escape, você quer uma fuga, você quer se livrar logo daquilo. Eu gostei muito da mensagem que o William compartilhou hoje no grupo, que Deus é especialista em tratar das nossas vidas no meio da dor. E como tantas vezes a gente quer fugir desse lugar doloroso que Deus nos colocou ali. Deus nos colocou naquele lugar de dor, naquele lugar difícil. E a única coisa que a gente pensa é como eu faço para me livrar disso logo. Ou como eu faço para ir para um lugar agradável de uma vez. Afinal, o nome dela era Noemi, agradável. Eu quero desfrutar do que é agradável. Tem pão lá, eu vou correr atrás do que é agradável, porque eu não estou vivendo uma situação agradável. Aliás, de todas as situações que o ser humano pode sofrer, a de perder o marido e os filhos é a situação mais desagradável que alguém pode viver. Vocês concordam? Desagradável. E será que quando você decide, você escolhe pelo que é mais agradável para você? Ou você está escolhendo fugir do que é menos agradável? Ou a decisão daquele que tem a consciência do Evangelho, será que você está decidindo pelo que é melhor para todos? Por quê, gente? Porque a escolha sempre é em favor do indivíduo. A decisão em favor da comunidade. A escolha, sempre que você tiver a oportunidade de escolher, você vai escolher aquilo que é melhor para você. Mas sempre que você decidir,
sempre vai ser uma decisão em favor do todo. Por isso que à medida que a gente amadurece, a gente vai abrindo mão de escolhas. E a gente vai aprendendo a decidir. Decidir cindir com o eu, em favor do todo. Por isso que muitas vezes as pessoas estão deixando de lado a vida adulta, a vida madura. Porque elas acreditam que a felicidade está na escolha. Posso escolher com quem ficar, para onde ir, o que fazer, o que não vestir. Mas não, na verdade, a escolha só gera ansiedade. Segundo Jesus, a felicidade está em decidir pela vontade do Pai. Mas não uma felicidade temporária, uma felicidade eterna. Segunda pergunta, olha lá no versículo 8 a 10. Então a primeira é, o que te move? A segunda, do 8 a 10, diz assim, disse-lhes Noemi, vão! Então no meio do caminho, lá caminhando com as noras dela, ela disse assim, ó, versículo 8 do capítulo 1, tá? 1:8. Disse-lhes Noemi, vão! Retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais comigo e com os falecidos. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então lhes deu beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto de seu povo. Então nós vemos aqui o conselho dessa mulher, Noemi, para suas duas noras. Vão! E esse conselho de uma mulher, uma viúva crente, para duas noras descrentes. E sejam felizes. Ela vira para as duas, sejam felizes. Vai ser feliz lá na sua terra. Vai ser feliz lá com o seu povo. Vai ser feliz lá com os seus deuses. E vai ser feliz com o seu novo marido. Mas vai ser feliz. E é um conselho pelo rompimento. O que ela está dizendo é tipo assim, ó. Se vocês alguma vez tiveram alguma chance de conhecer Deus através de mim, essa chance não existe mais, ok? Porque através de mim vocês não vão conhecer Deus. O que ela está dizendo para essas duas mulheres é, em mim vocês não vão conhecer Deus. Porque de mim, ou comigo, Deus não está. Se tem uma pessoa com quem Deus não está nessa face da terra, é comigo. Então é melhor, volta para casa de vocês. Vai para lá. Sai de perto de mim que é melhor. Porque comigo, vocês não vão encontrar felicidade. E aí a segunda pergunta que Deus faz pra gente no meio do sofrimento é, quem é o Deus que a sua vida apresenta? A vida da Noemi, no meio do sofrimento, apresentava um Deus de ruptura. Um Deus que só está preocupado com a nossa felicidade momentânea. Você já aconselhou alguém? Você responder em voz alta, só na sua cabecinha. Você já aconselhou alguém dizendo assim, vai ser feliz. O Deus da felicidade momentânea? O importante é você ser feliz. Deus colocou uma pessoa na sua vida para finalmente ela ter a oportunidade de ouvir uma palavra de Deus e a única coisa que você conseguiu dizer foi, vai ser feliz. Quantas vezes pessoas passam por nós e a gente perde a oportunidade de revelar, não é o nosso desejo de que a pessoa seja feliz, mas quem Deus é. As virtudes do nosso Pai. O amor do nosso Pai. A graça do nosso Pai. Um Deus de recomeço. Um Deus de perdão. Um Deus com caráter verdadeiro, justo, honesto, íntegro. E Deus... Sabe quantas vezes a gente perde a oportunidade de dizer assim, acho que Deus quer algo diferente para você. Que tal, ao invés de decidir pelo que você acha que é gostoso agora, você optar mesmo pelo que é melhor? Talvez o momento não vai ser gostoso, mas é o melhor para a sua vida. Eu conheço um Deus que ajuda a gente a decidir sempre assim, pelo que é melhor para todos nós. E não pelo que eu gosto agora, mas pelo que é melhor para todos. E ser pai de família, ser mãe de família, é sempre estar decidindo assim.
pelo que é melhor para todos, não pelo que é mais gostoso para mim agora. Deus ensina a gente a viver assim. Quando Deus fala assim, meu Deus é Pai, Ele está falando, o meu Deus ensina a gente a viver de uma maneira madura, sustentável, duradoura, sensata, sábia, coerente, consistente. Esse é o amor do nosso Pai. Um amor que permanece. Um amor que nos ensina a ser sóbrios. Jesus, no momento de dor dele, lembra do momento do Getsemane? Estejam alertas e vigiem e orem. Sejam sóbrios, atentos. Porque essa dor momentânea aqui não resume a minha vida, não. Eu não sou definido por esse momento de dor aqui. Eu sou definido pelo que eu faço nesse momento de dor aqui. A minha decisão nesse momento de dor aqui é pelo todo e não por mim. Então você percebe como Jesus poderia escolher sua felicidade momentânea ou decidir pela nossa salvação? O que Jesus fez? No momento de maior angústia, ele decidiu pela nossa salvação e não pelo bem-estar momentâneo dele. Por isso que muita gente às vezes confunde andar com Deus. Acha que andar com Deus é garantir o bem-estar momentâneo. E não é. Andar com Deus é garantir que a gente tem uma segurança eterna. E qualquer desconforto momentâneo a gente consegue enfrentar. Qualquer. Quando eu digo qualquer, é qualquer. Então essa pergunta, quem é o Deus que a sua vida apresenta? Quantas pessoas passam por você diariamente e você perde a oportunidade de mostrar o Cristo? Gente, pensa aqui, ó. Você conhece pessoas que são ateus? Por que o ateísmo no Brasil tem aumentado? Por que a falta de fé ou de confiança ou de desejo, no mínimo desejo de conhecer Jesus, o Deus que a gente prega, tem diminuído? Por quê? Por quê? Eu vou dizer para vocês, as pessoas não são ateus do Deus da Bíblia. Elas são ateus do Deus que a igreja apresenta. Quando eu vejo um ateu, via de regra, tem um familiar, tem alguém na história ali que é da igreja e que andou dando uma pisada na bola. Via de regra. E quando ele fala assim, eu sou ateu, ele está dizendo assim, ó, eu sou ateu do Deus que o fulano me apresentou. Desse Deus aí eu estou livre, estou tranquilo. Esse Deus aí eu não creio. Será que o Deus que a igreja brasileira tem apresentado é o Pai de Jesus Cristo? Ou é um Deus das conveniências? É um Deus que me ajuda? É um Deus que só quer o meu bem? É um Deus que pisa? Jesus falou que o Pai dele não pisa a cana rachada, nem apaga o pavio que fumega. Sabe o que é isso? Sabe aquela cana que está por um triz para quebrar? Ele não quebra. Sabe aquela pessoa que o fogo está quase para acabar? Aquela chama do pavio da vela? Ele não apaga. Aquela pessoa que está quase sem forças? Ele não pisa. Mas o Deus que a gente tem apresentado, a igreja tem apresentado, quando vê alguém nas últimas, ao invés de levantar, acaba de apagar. E aí as pessoas ouvem e falam, desse Deus eu sou ateu. Então, muitos ateus se levantam no Brasil porque o Deus que a igreja apresenta não é o Pai de Jesus Cristo. É um Deus com D minúsculo. É o Deus que a gente inventou. E convencionou chamar de Deus da Bíblia. Mas é o meu Deus. É o Deus que a gente criou. Mas não é o Pai de Jesus. Qual é o Deus que a sua vida apresenta? Tá apertando. 11-15. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas. Porque elas disseram não, né? Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Eu consigo imaginar uma senhora falando. Vocês conseguem imaginar? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos?
Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto. Depois Orfa, né, que é uma das esposas, deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Perceba o conselho dela. Vão! E a resposta das duas mulheres: não. E é um conselho baseado em quê? Ela está dando um conselho a partir da palavra de Deus? Ou ela está dando conselho a partir da expertise dela? A partir da lógica dela? Da lógica humana? Porque às vezes a gente dá uns conselhos para as pessoas que é tipo assim, a partir daquilo que a gente acha que naquele momento faz mais sentido. Não faz sentido? Então, olhando dessa perspectiva, é o que ela estava falando. Eu não vou dar mais filho. Ela estava falando da lei do levirato. É uma lei que é tipo assim, se um marido falece, o outro irmão tem a obrigação de dar filhos para o falecido. Em nome do falecido, como se fosse dele. Então ela estava falando assim, eu não tenho mais filho, acabaram meus filhos. Eu tinha 2, morreram. Vocês estão esperando, o que vocês estão comigo? Daqui não sai mais nada. Então vocês estão esperando de mim. Então a lógica humana diz, vai embora. E ela dá um conselho baseado na expertise dela, naquilo que é na vista, do ponto de vista humano. Que é onde a ciência opera. Veja, eu não vou falar mal da ciência agora, eu vou falar onde a ciência opera. A ciência opera onde? Como que a ciência, como que o procedimento, a metodologia científica age? Ela age assim, eu observo um fenômeno, eu repito esse fenômeno e eu concluo a partir desse fenômeno. Tudo foi a partir da minha vista. Isso é ciência. Não está errado, está certinho. Só que ela é limitada. Ela se baseia no que eu vejo. Entendeu? Por que a ressurreição de Jesus não pode ser cientificamente comprovada? Porque eu não posso repetir, né? Eu não posso observar, repetir e falar, Jesus, ressuscita de novo, só para eu ver um negócio aqui, para ver se tem uma lei que a gente pode formular a partir da sua ressurreição. Não tem como. Então não dá para fazer ciência a partir da ressurreição, porque transcende a ciência. Então a ciência, ela age a partir da nossa lógica humana. Então muitas vezes a gente aconselha os outros a partir da nossa lógica. Assim, o mais lógico a se fazer numa situação como essa é o quê? É isso, então faz. Por quê? É o que eu estou vendo. É o mais lógico. Então, a partir da expertise. Mas ela aconselha onde também? A partir da sua experiência. E qual é a experiência dela? Uma experiência trágica. Uma experiência de dor. Sabe a partir de onde esse conselho surge, emerge? Da amargura. Você já aconselhou alguém a partir da amargura? O que eu vejo aqui, pega, às vezes dá um conselho, uma frustração que vem de uma decisão que foi dada. Acompanhou uma vez. Verdade. Eles podem sair do povo, eles podem sair da sua terra. E ela só acompanha. Então, hoje ela se revolta com Deus. Se tivesse abandonado, não era, eu não queria sair de lá. Bom, vamos pensar. Eu acompanhei meu marido. Sim. E acontece tudo isso. E agora, ele quer ficar comigo para quê? Realmente, né? Uhum. Então, é uma revolta, uma decisão que a gente ouve muito, né? Não fui eu que escolhi isso. Escolheram por mim. Aí fica pior ainda. Né? Porque é assim, eu tô impotente. Impotente. Ela fala de amargura aqui. E ela fala assim, a mão de Deus se voltou contra mim. É mais amargo para mim do que para vocês. Vocês só perderam maridos. Eu perdi meu marido e meus filhos. Ela fala da amargura dela. Ela fala da dor dela. E, gente, conselho bom não vem de um coração amargo. Você já deu um conselho a partir da sua amargura?
Essa é a terceira pergunta. Como é que você aconselha? Você fala de dentro da sua dor? Você fala de dentro da sua expertise e da sua experiência? E de dentro da sua expectativa? Sabe o que é expectativa? É um desejo sem conhecimento. Eu desejo que tudo dê certo para vocês, mas eu não tenho nenhum conhecimento de como que isso pode acontecer. Essa é a expectativa. Olha, ela aconselha a partir da sua expertise, a partir da sua experiência e a partir da sua expectativa. Quantas vezes a gente não aconselha pessoas a partir da nossa expertise, da nossa experiência e da nossa expectativa? Da minha expertise. Pelo que eu estou vendo, pensando nesse fator, nessa pressão, nessa conjuntura, nesse clima, nesse ambiente, e o melhor, pelo que eu estou observando, é isso. Ou, sei lá, fala o que você quiser. Sabe aquele coração amargurado? Ou aquela expectativa, não, tudo de bom para você, viu? Que dê tudo certo. Mas é só uma expectativa. Não faço a menor ideia de como que você pode conhecer esse tudo certo, esse tudo de bom. Não sei. Mas, tudo de bom. Sabe essa expectativa de que algo bom aconteça com as pessoas sem conhecimento? Então, tantas vezes, gente, as nossas expectativas da vida surgem a partir da nossa falta de conhecimento. E Deus é especialista em frustrar expectativas para gerar conhecimento. Você já teve sua expectativa frustrada por Deus? Presta atenção, porque essa expectativa frustrada é para gerar conhecimento dele. Como é que você aconselha? A partir dos seus desejos, expectativa, ou a partir do conselho de Deus? Sabe, todo conselho, eu gosto de pensar assim. Toda vez que você vai aconselhar alguém, traz ela para dentro do conselho de Deus. E qual é o conselho de Deus? O conselho de Deus é formado de 3 pessoas. Traz ela para dentro desse conselho. O Pai, a Palavra e a Presença. A Palavra é Jesus e a Palavra de Deus. E a Presença é o Espírito Santo. A gente precisa, às vezes eu vou aconselhar, a Valéria vai junto, e a gente está conversando, Valéria, nossa, de onde você tirou aquilo lá que você falou? Assim, eu só trouxe a pessoa para dentro do conselho. O que o Pai quer para essa pessoa nesse momento? O que a Palavra diz para essa pessoa nesse momento? E a presença que nos dá força para enfrentar qualquer coisa. Tudo que as pessoas precisam para enfrentar a dor e o sofrimento é o Pai. Qual é o propósito do Pai para essa circunstância? É a palavra. Qual a orientação da palavra para nós nesse momento? É a presença que nos abraça, que nos acolhe, que nos conforta, que nos traz para perto e que nos dá força para enfrentar as circunstâncias. E eu poderia dizer tantas histórias da Bíblia, gente, talvez você também, de pessoas que enfrentaram circunstâncias adversas, mas quando elas foram acolhidas pelo conselho de Deus, pela palavra, pelo Pai e pela presença, elas enfrentaram. Elas enfrentaram. A gente precisa trazer o nosso próprio coração para o conselho de Deus. E trazer as pessoas à nossa volta para dentro do conselho de Deus. Para que a gente junto possa enfrentar a vida de dentro do conselho de Deus. Percebe como é a diferença? Acho que eu vou te dar um conselho. Então para de dar conselho para as pessoas. Traz elas para dentro do conselho. Porque esse conselho, às vezes, olha, deixa eu dar um parpite. Deixa eu dar sabe, a gente quer dar um toque, uma pérola de sabedoria, falar alguma coisa que a gente acha que vai. Traz ela para dentro do conselho. Olha, a palavra de Deus diz. Olha, Jesus, quando ele passou por uma situação assim, o Pai de Jesus, ele normalmente, o que ele quer para nós é tal coisa. Mas a presença de Deus nunca nos abandona. Ela está com você. Vamos orar? Se você lembrar do Pai, da palavra e da presença, você nunca mais vai deixar de aconselhar uma pessoa bem. Porque você não vai só dar um conselho, você vai trazer ela para dentro do conselho. Mas a Noemi não conseguia fazer isso. Porque ela não estava dentro do conselho, ela estava dentro da dor.
E ela só conseguia ver dor. Ela só conseguia ver dor. E tentar aliviar a dor. E onde que ela vai aliviar a dor? Lá em Belém. Por quê? Porque lá em Belém tem pão. Percebe? No meio da dor e do sofrimento é difícil agir assim. Mas é o único caminho que vai fazer a gente ser redimido dentro da dor. E dentro do sofrimento. Senão a gente vai ficar ali curtindo aquele momento. E olha que coisa incrível, gente. Versículo 16 diz assim, ó. Ruth, olha a Ruth, o que ela responde. Aqui, o livro de Ruth existe por causa daqui, ok? Ruth, porém, respondeu. Porém, olha lá, ela ouviu o conselho da sogra. Veja. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor, olha, ela usa o nome de Deus, da aliança de Deus com o povo. Yahvé, me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não mais insistiu. Esse texto aqui, na Bíblia de vocês, eu acho que não aparece assim, nem na minha. É um poema. Se fosse um filme da Disney, essa era a hora que a personagem cantava uma música. A Ruth, quando ela começa a falar, ela não só responde, ô Noemi, não, ela declama um poema. Isso aqui é um poema. Tem música. Música de casamento que tem a ver com recede, com aliança, com fidelidade. Então ela recita um poema. Sabe quando eu me lembro disso? Quando Deus faz a mulher, lembra lá na criação do homem e tal? E a primeira vez que o homem vê a mulher, ele faz um poema. Ele diz, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Lembra? Também, se fosse um filme da Disney, seria um homem cantando uma música ali, né? E aí ele declama uma poesia. E aí, gente, aqui ela demonstra fidelidade. O amor de Deus é fiel. E você sabia que no hebraico, a palavra fidelidade e a palavra fé é a mesma? Não existe diferença. Você fala assim, ó, eu tenho fé em Deus. Você está falando também, ao mesmo tempo, eu sou fiel para com Deus. Não é engraçado que às vezes a gente quer divorciar essas duas coisas? Eu tenho fé em Deus, Ele é fiel. Não é engraçado pensar que fé e fidelidade na Bíblia estão entrelaçadas? É uma palavra só. Não tem como você falar de uma coisa sem falar da outra. E hoje é assim, eu lembro que uma vez eu preguei nesse texto, e eu estava lembrando que uma moça que não era da igreja, tal, ela ouviu a pregação, e ela falou assim, eu não achei nada demais a Ruth ter seguido a sogra dela. Aí eu falei, eu pensei comigo, falhei na principal coisa desse texto, que é mostrar por que aquilo foi um ato de fidelidade. Aí eu falei, dessa vez não deixarei escapar. Sabe por que isso foi tão importante? Porque naquele tempo, hoje as mulheres elas têm uma certa independência do homem. Ela consegue trabalhar, ela consegue se virar, ela consegue ter um sustento próprio, ela tem direitos. Naquele tempo, não tinha nada disso. Uma mulher viúva, sem filhos, era tipo assim, a sentença de morte dela estava dada. E antes dela morrer, ela iria viver mendigando. Entendeu? Então, tipo assim, quando a Ruth olha para aquela senhora, viúva, sem filhos, essa mulher está morta. Já era, acabou para ela. Porque os únicos que poderiam sustentá-la eram os filhos, e ela perdeu. Ela não tem mais saída, ela não tem mais esperança. Acabou, aqui é fim de linha para ela. E ela está falando assim, o que a Noemi estava falando para elas é, deixa eu morrer sozinha, vai viver a vida de vocês. E quando a Ruth fala, não, eu vou com você, a Ruth está dizendo assim, ó, nós vamos morrer junta. Porque eu também não tenho filho, não tenho marido, então a gente vai
Nós vamos pro cemitério junto, nós vamos morrer junto. E ela fala literalmente isso. Aonde você morreu, você sepultado junto. Vai ter duas tumbas, uma do lado da outra, Noemi e Ruth. É isso que ela está falando. Essa é a força do que ela está falando. Ela não está dizendo assim, ó, vamos tentar a vida juntas. Não, ela sabe que elas não vão conseguir, porque não tem esperança. Não tem como essas mulheres conseguirem se virar no mundo de homem, que só o homem dá o sustento da casa. Mulher não. Não tinha o que ser feito. Aqui era sem luz no fim do túnel, acabou. Quem é que decide? Qual é? Gente, humanamente falando, qual é o ser humano em sã consciência que faria isso que a Ruth fez? O meu povo está aqui. O meu Deus está aqui. A minha família está aqui. Os meus pais estão aqui. Mas eu decido ficar com essa mulher que não tem futuro. Não, gente. Isso é surpreendente. Porque quem foi que tomou essa decisão? Uma mulher pagã, ignorante da vontade da palavra de Deus. Você entende? Sabe qual é a pergunta de Deus para nós no meio da dor? Você está pronto para ser surpreendido por encontrar fé onde parece não ter fé? Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, isso daí não tem jeito não. Isso aí não vai. Isso aí não vai para frente. Se Deus coloca fé no coração de alguém como Ruth, fé é fidelidade, tá? Ele pode fazer isso no coração de qualquer um. Mas na dor, a gente não consegue enxergar isso. A gente olha para as pessoas e a gente fala assim, fulano não presta. Fulano, aquele ali, nem tenta, nem fala nada para ele, aquele lá não tem jeito. E ela tinha falado isso, Ruth, ó, faz o seguinte, volta pro seu Deus lá, vai adorar Quemos, que é o Deus dos Moabitas. E ela fala assim, e aí a Ruth fala assim, que o seu Deus, que o Senhor, que Yahvé, me castigue com todo rigor, se a morte não me separar de você. Ela faz um juramento em nome do Deus da Noemi. Entendeu por que o nome do livro é Ruth? Entendeu por que uma mulher que não tinha, assim, não se esperava nada dali? Então presta atenção na sua volta. Presta atenção na sua volta. Pode ser que lugares onde você olha e fala ali não tem nada. Deus pode despertar fé no coração de pessoas inimagináveis. Deus pode fazer oásis, rios nascerem do deserto. Deus pode fazer uma floresta nascer no meio do nada. Deus pode fazer coisas incríveis da onde a gente não espera nada. Aliás, onde Deus mais gosta de fazer esse tipo de coisa, naqueles lugares onde a gente não espera nada. E nos mais óbvios, ele fala assim, aí tá tudo certo, deixa eles aí. Mas aqueles lugares onde ninguém espera nada, é lá que ele gosta de agir. E é para esse lugar que o nosso olho precisa voltar. 19 e 22, o texto continua. As perguntas estão acabando. Prosseguiram, pois, as duas até Belém, versículo 19. Então elas chegaram lá em Belém, tá? Então imagina as duas chegando em Belém, tá? Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Percebeu? O povoado, Belém é uma cidadezinha bem pequenininha, tá? Desde sempre é pequenininha. Até no tempo de Jesus era Belém. Todo o povoado ficou alvoroçado. Então imagina a cidade pequenininha. O pessoal já sabia o que aconteceu. Correu tudo já, o pessoal já falou, já saiu na boca do pessoal. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Não me chamem mais agradável, me chamem de amarga, porque Deus tornou a minha vida amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi?
o Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Ali, quando elas chegaram, ela foi dar uma entrevista para a revista Tititi. Aí, no meio da entrevista, a moça falou assim: Noemi. Ela falou assim: para. Noemi, não. Pode pôr aí, Mara. Porque Deus tornou a minha vida amarga. E aqui, gente, presta atenção nisso. Ela está dizendo: eu parti aqui com meu marido, lá eu tive 2 filhos, tinha 2 filhos, eles se casaram, agora eu voltei para cá de mãos vazias. É verdade? Ela perdeu o marido? Perdeu. Ela perdeu os filhos? Perdeu. Mas ela voltou sem ninguém? Percebe como que os nossos olhos, a nossa mente, o nosso foco age no meio da dor? A gente só se concentra naquilo que é ruim, no que eu perdi, e não no que eu ganhei, ou em quem eu ganhei. Ela ganhou uma filha. Ruth é melhor que um monte de filha para Noemi. Quem dera tivesse mais Ruths assim em Israel. E ela não conseguia perceber isso, porque os olhos dela estavam voltados apenas para aquilo que ela perdeu e não para quem ela ganhou. E não que quem ela perdeu fosse mentira, mas é tudo uma questão de foco. É tudo uma questão de foco. Quando coisas ruins acontecem com a gente, onde estão os nossos olhos? Naquilo que nós perdemos ou naquilo que Deus gerou no meio da dor e do sofrimento? A gente pode ficar ruminando o que deu errado, o que a gente perdeu, o que ficou para trás e agora perdi, a gente fica ali, ó. E o disco ali, ó. Você pode ver que ela já perceberam que o disco já ela tava lá com as duas, ai, Deus, tornou minha vida amarga, vai dar entrevista lá, ai, Deus, minha vida amarga, não sei o quê. Eu acho que a mulher voltou da entrevista drenada, já se encontrou com pessoa, drena, suga a sua vida, porque ela fica falando de tudo que deu errado. E ela não consegue em nenhum momento falar assim, mas graças a Deus, ó, dá uma olhada aqui, gente, essa mulher aqui. Não consegue. Ela não cita Ruth. Ela não cita, porque o foco dela está naquilo que ela perdeu. E eu não estou falando, gente, que a gente tem que ignorar as pessoas que nós perdemos, as coisas que nós perdemos, tudo que de ruim aconteceu com a gente. Não é disso que a gente está falando. A gente só está falando de uma questão de foco. Foco. Chega uma hora que a gente ficar ruminando o que a gente perdeu só vai adoecer a nossa alma. Só vai adoecer o nosso coração. E só vai espantar as pessoas de perto de nós. Ao invés de trazer pessoas para perto. A Ruth também perdeu o marido. A Ruth perdeu o sogro. Mas ela, no meio da dor, ela conseguiu demonstrar amor, fidelidade. Ela conseguiu olhar para frente e falar assim, ó, nós vamos, não sei o que vai acontecer, mas nós vamos. Se nós vamos morrer junto, mas nós vamos estar juntos. Você entende? E aí a pergunta é, no meio da dor, onde está o seu foco? Você se entristece mais pelo que perdeu ou você consegue se alegrar pelo que você ganhou? Eu vi o milho na mão das crianças ali. Tem uma história muito boa sobre isso. Uma vez o Rubem Alves, um cara incrível, assim, uma mente brilhante, já falecido, ele escreveu uma parábola chamada Parábola do Milho. Ele dizia o seguinte, vocês nunca mais vão olhar para esse milho de outro jeito. Ele dizia o seguinte, quem é que foi que teve a ideia de debulhar o milho, colocar dentro de uma panela, tampar a panela e ligar o fogo? Quem foi a primeira pessoa que teve essa ideia? O milho debulhado somos nós. Pequenos, duros, imaturos.
infantis. Mas o fogo é a transformação pela qual todos nós temos que passar. Deus é aquele que pega o milho duro, pequeno, infantil, imaturo, quebra ele e joga dentro da panela. O milho entra dentro da panela e ele fica assim, diferente, nunca tive aqui num lugar assim. Parece que ficou tudo escuro. Parece que está esquentando. Acho que eu não estou vendo nada. Eu acho que a coisa está ficando feia. E aí o bicho começa a pegar. Lá dentro da panela começa a esquentar. E ela acha assim, eu não vou aguentar. Eu não vou dar conta. Até que finalmente ela explode. E ela vira uma... O Rubem Alves, ele diz assim, e ela se transforma naquela flor branca e macia que dá alegria para os outros. Essa é a transformação que Deus quer fazer com a gente no meio da dor. Quando a gente passa por um momento de sofrimento, de dor, onde tudo fica escuro e quente, e a gente acha que não vai aguentar, e a gente estoura. Se o nosso foco estiver em Cristo, a gente estoura e vira uma flor branca e macia que dá alegria para os outros. Mas tem um certo tipo de pessoas que resiste. Que mesmo no meio da chama queimando, ela quer permanecer sendo aquilo que ela sempre foi, porque quem ela aprendeu a ser a vida inteira é ser aquilo ali, ela vai continuar sendo aquilo ali. Quando você abre a panela e você dá uma mãozada, vem aquilo junto e você morde. Uma vez eu quebrei meu dente com piruá. São as pessoas piruá. Elas passaram pelo fogo, mas elas resistiram ao processo. Elas continuam pequenas, duras, quebrando o dente dos outros. Intragáveis. Aquela que você cospe e joga no lixo. Joga no lixo. São dois tipos de pessoas que a gente pode decidir ser. Todo mundo passa pela dor. Algumas se transformam em pipoca. Outras, noemi, amargas, bronqueadas, que não quer conviver, que não quer se relacionar, críticas. Crítica. Sabe aquela pessoa crítica? Critica todo mundo, ela sempre está procurando defeito, o erro. Aquela pessoa fechada, sem esperança. Não tem esperança. Não tem esperança para mim, não tem esperança para ninguém. A vida acabou. Já era. A pergunta final é isso. No meio da dor, onde está o seu foco? Se o seu foco estiver em Cristo, você vira pipoca. Mas se o seu foco estiver na dor, você permanece piruá. E aí eu queria só terminar focando nessa mulher mais uma vez. Porque eu acho que esse texto aqui ele é tão lindo que a gente poderia ficar assim horas meditando nesse poema da Ruth. Ela traduz, ela exemplifica algo que muitos que se denominam crentes, se denominam cristãos, se denominam da igreja, se denominam e não conseguem mostrar a vida inteira. E ela, uma mulher que nunca conheceu a palavra, uma mulher que nunca ouviu falar de Deus, a não ser pela boca da Noemi, que nomeou os filhos dela de Quilion e Malom. E ela conheceu o Deus do torto, do jeito que veio através daquela família. E ela conseguiu pegar aquilo que era a essência do Evangelho. E ela conseguiu trazer para o coração dela. E ela traduziu, ela exemplificou. Ela foi o exemplo concreto daquilo que é o tema principal desse livro, talvez até da Bíblia. Recede. Pacto. Compromisso. Fidelidade. Permanecer até o fim com quem não tem nada para oferecer. Se tem algo que a gente pode aprender com o Evangelho, sabe o que é? É se relacionar com as pessoas sem esperar nada em troca. De Noemi, gente, não viria nada. Ela sabia disso. E ela se relacionou com essa mulher idosa, amarga. E ela decidiu permanecer com ela até o final da vida. Não pelo que a Noemi poderia oferecer para ela, mas pelo que ela poderia oferecer para Noemi. Isso é recede.
Deus nos ama não pelo que nós podemos oferecer para Ele, mas pelo que Ele pode nos oferecer. Isso é o Evangelho. Isso é o que Deus fez por nós. Deus olhou para nós ali na cruz e disse assim, olha, não é pelo que você tem a me oferecer. Não é pelo que você tem a fazer por mim. Não é, aliás, você não tem nada de bom para oferecer para mim. Mas eu estou com você, eu amo você. Pelo que eu posso demonstrar, pelo que eu posso oferecer. E eu quero fazer de você um instrumento do meu amor. Eu acho que essa é a última pergunta. No meio da dor e no meio do sofrimento, você consegue perceber o amor recede de Deus? No meio da dor, na escuridão, quando a panela está tampada, quando você olha para o céu e parece que tem um teto de ferro, quando tudo está queimando, quando tudo está esquentando, quando está pegando fogo, o amor de Deus permanece com a gente. O amor de Deus continua sendo recede, um compromisso que jamais nos abandona. Se a gente focar nesse amor, que não pode ser visto nem sentido, no meio da panela, a gente vai conseguir virar pipoca. Esse é o objetivo de Deus pra gente. A gente virar pipoca. Amém? Vamos orar. Vai ter pipoca hoje. Obrigado. Você nunca mais vai olhar o milho de outro jeito agora. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pelo teu amor recede. Obrigado pelo teu compromisso, tua palavra firmada, empenhada, entregue por nós. Obrigado, Senhor, porque nós olhamos para aquela cruz e sabemos que aquela cruz é um pacto mesmo firmado, imutável. Uma verdade que não pode ser retirada, que não pode ser encolhida. Teu amor por nós está conosco o tempo todo, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da aflição, no meio da dificuldade. E nós queremos olhar para esse amor. Nós não queremos, ó Deus, que as circunstâncias nos definam. Nós somos definidos por esse amor. E nós queremos, ó Deus, a cada dia sermos transformados por essa graça, por essa verdade, por essa fidelidade. E nos tornarmos pessoas cheias de fé e fidelidade nesse mundo caído, nesse mundo corrompido, que as pessoas vejam em nós o teu amor, que nós possamos olhar à volta e perceber relances, lapsos da tua presença agindo na vida de pessoas de quem nada se espera. Nós queremos colocar aqueles familiares nas suas mãos que há tanto tempo relutam contigo, aquelas pessoas que tanto tempo resistem a ti e lutam contra o Senhor. Nós oramos, Deus, que o Senhor possa visitá-las nesse momento, trazendo tua presença, mesmo o convencimento do teu Espírito Santo. Nenhuma palavra humana pode convencer as pessoas daquilo que só o teu Espírito Santo pode. Que o teu Espírito Santo venha visitar e derramar tua presença, tua graça e teu amor sobre nossas vidas a cada dia. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Muito bom, mais uma vez, meditarmos em Ruth. Falei que ia ser bom, né? Ruth é incrível.